Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, Garibel. Boa noite. Vamos aqui continuar a resolução comentada da prova do Enem de 2020, especificamente das questões de Química, de Ciências da Natureza. Nós vamos fazer essa prova em 3 etapas, em 3 partes. Já fizemos a primeira parte. Agora a gente vai fazer a questão 109, 110, 112, 119, 120 e 122. Essa questão 9 aqui, ela tem uma certa interdisciplinariedade com física, mas vamos fazê-la? Porque envolve conhecimento de termodinâmica da química também. Termodinâmica, movimentação da energia, né? As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água, porque você aumenta a pressão. É justamente isso, é a panela de pressão. Você aumenta a pressão e, consequentemente, aumenta a temperatura de ebulição da água e, consequentemente, você faz aquele seu cozido mais rápido. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam o fogo após as panelas de pressão iniciarem a saída do vapor. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o... Pessoal, vamos primeiro fazer aqui pegar aqui, comentar isso com a panela. Então, o que ele está falando? Você tem a panela de pressão. Quando ela alcança lá a sua temperatura máxima e a pressão máxima internamente, ela tem 2 dispositivos. Tem essa válvula aqui, que vai liberando, que vai liberando a pressão. Se essa válvula entupir, que vai liberando. Se essa válvula entupir, você tem essa válvula de escape, certo? Então aqui a gente vai liberando vapor, tá ok? Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, sim. Para quê? Pois assim evita-se o aumento da pressão interna. E o risco de explosão? Não tem nada a ver. O que vai evitar o risco de explosão é justamente esse dispositivo aqui, ó. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Essa válvula aqui de segurança, ó. Tá vendo aqui essa válvula de segurança? Se essa tua válvula grande aqui ficar entupida, você não vai ter a liberação aí do vapor, de água, portanto, essa pressão interna aqui tende a aumentar cada vez mais e vai explodir. Mas o que acontece? Essa válvula aqui, ó, ela abre. Então, item A não tem nada a ver. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se a dilatação da panela. Pessoal, a panela aumenta de tamanho? E nada a ver. Loucura, Garibel, loucura. Pessoal, quando você abaixa o fogo, você tem uma perca da qualidade nutritiva do alimento? Não, Garibel, não. Tem nada a ver. Por isso a gente não ia baixar nunca, né? Porque você vai perder aquele saborzinho mais gostoso. Tem a deformação da borracha de vedação. Ridículo, Garibel, ridículo. Você tem a deformação da borracha com o tempo. Para que você faz isso? Para economizar. Perfeito. Perfeito, porque depois que ele alcança aqui a sua temperatura máxima, a sua pressão máxima, você pode diminuir o fogo. Você não precisa deixar o fogo com a intensidade que estava. Ok?
A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimo de milímetro, ou seja, eles estão em frações pequenas. Então, isso aqui é importante. Ó. Eles estão na ordem de milionésimo de milímetro, ou seja, nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos eles estão em frações bem pequenas, muito pequenas mesmo. Como também na utilização de nanomateriais catalíticos, ou seja, a utilização de nanomateriais capazes de aumentar. Qual que é o papel do catalisador? Aumentar a velocidade da sua reação. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção. Então é para isso que você utiliza, para a produção ficar mais eficiente. Opa, tem alguns dados interessantes aqui, ó. Para quê? Para consumir também menos energia e gerar menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. Por quê? Se você tem nanomateriais catalíticos, você tem a reação mais rápida, né? O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em alta pressão. Pessoal, em momento algum, o texto sinaliza que é por alta pressão. Até porque se você vai aumentar a pressão, você vai aumentar o consumo de energia, né? Então aqui tem algumas palavras que são chaves. Se eles estão na ordem de milionésimo de milímetro, eles estão em frações pequenas. Se você tem nanomateriais catalíticos, por si só, eles já são catalisadores. A reação acontece mais rápida. O uso desse material consome menos energia. Se você aumenta a pressão ou se você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética. E o uso desses materiais, ele é bom porque consome menos energia, então menor energia cinética. Excesso de reagente, é a isso que se dá o sucesso da aplicação da nanotecnologia. Pessoal, você vai ver que no próprio texto eles falam, ó, o uso desses materiais aumenta a eficiência do consumidor e gera menores quantidades de resíduos. Então, é óbvio que não vai ser o excesso de reagente que vai contribuir para o sucesso. Então, você vai estar contribuindo para que você tenha maior quantidade de resíduo, que é tudo aquilo que entra, sai. Lei de Lavoisier. Você pode ter transformação, mas se entrou carbono, vai sair carbono. Porque é óbvio que você pode alterar a substância. Então, claro que não é. Maior superfície de contato? Opa! A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos são na ordem de milionésimo de milímetro. Ou seja, um dos fatores que aumenta a velocidade de uma reação química, lá na cinética química, é justamente a superfície de contato. E você aumenta tanto, aumentando a temperatura, aumentando a superfície de contato, a concentração também, ou com o próprio catalisador. Que aqui está bem claro, então, essa aqui melhorou. Então, ocorre em condições de elevada energia de ativação? Não. Muito pelo contrário. Né? Porque requer o consumo de menor grau de energia. Então é o item D, Garibel, D.
Para garantir que os produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desse produto. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto, que muda de cor em presença de água, de acordo com a reação química. Então, pessoal, você tem aqui, ó, o cloreto de cobalto, aqui você tem o sal de cobalto azul. Quando tem contato com a água, ele fica rosa. Então aqui fica, esse sal fica hidratado. Essa reação acontece liberando energia, porque a ΔH é menor que zero, então ela é exotérmica. Pessoal, essa aqui vai ser uma reação de equilíbrio químico. Como que você procederia para reutilizar no curto intervalo de tempo um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Pessoal, quais são os fatores que alteram o equilíbrio de uma reação? Vamos lá? Vamos lembrar? Você pode aumentar ou pode diminuir a temperatura se está alterando. Então, a temperatura, pressão, o que mais, pessoal? Concentração. Isso, pressão, concentração e temperatura. Então, eu posso mexer no equilíbrio aqui da minha reação. Vamos lembrar aqui um pouquinho. Quando eu coloco alguma substância, ela vai para o outro lado, contrário ao lado que você adicionou. Então, se eu colocar mais água, o equilíbrio vai para direita. Se eu colocar mais aqui o meu sal, o equilíbrio vai para a direita, para compensar. O que mais que eu posso fazer aqui? Se eu aumentar a pressão, a temperatura, perdão, o aumento de T, o equilíbrio vai para o lado que absorve energia. Então, para o lado em que a reação é endotérmica. Se eu diminuir a temperatura, o equilíbrio vai para o lado onde a reação é exotérmica, ou seja, o lado que libera energia. Então, isso aqui são as minhas teses para avançar aqui nesse equilíbrio. Se eu adicionar água, vai para a direita. Então, vamos lá. O que você faria? Se aumentar a concentração de CO2, do sal, piora. De água também piora, então não é por aí. Então, eu vou resfriar no congelador. Pessoal, se eu botar no congelador, o que vai acontecer? A reação direta, ou seja, a reação 1 da esquerda para a direita, ela é exotérmica. Então, se você diminuir a temperatura, vai ficar mais rosa ainda. Então, fora. Fora. Se eu borrifar um spray com água, ora, se eu estou jogando água, eu estou aumentando a concentração de água. O equilíbrio desloca-se para o outro lado sempre, para compensar. Então, essa aqui está fora. Envolveria com papel de alumínio, não vai influenciar em nada no equilíbrio aqui. Aqueceria com secador de cabelo, se você aquecer, você está aumentando a temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu vou favorecer a reação inversa. Porque se a reação direta ela é exotérmica, a reação inversa ela é endotérmica. Então, se eu aquecer, a minha tendência é que o equilíbrio ele vai para a esquerda, logo vai influenciar aí na coloração azul. Tá ok? Então, vai te ajudar. Então, a resposta tá para ser a D, não é? Embrulharia em guardanapo de papel não vai influenciar em nada. Então, letra D, uma questãozinha boa
boa e simples de equilíbrio químico. Você só tem de saber o princípio de Le Chatelier. Quando se a reação direta for endotérmica, a voltando é exotérmica. Se a reação indireta é endotérmica, se você aumentar a temperatura, favorece a reação direta, diminuir a indireta. Concentração dos reagentes ou do produto. Se eu aumento a concentração de algum produto, o equilíbrio vai para o reagente. Se eu aumento a concentração de algum reagente, o equilíbrio vai para o produto. Pressão. A pressão, ó, se você aumentar, só para revisar, a pressão, aumento de P, o equilíbrio vai para aquele lado de menor volume, porque quanto menor o volume, maior a pressão. Se eu diminuo a pressão, o equilíbrio vai para o lado de maior volume. Vamos ver o que iria acontecer com a pressão aqui? Aqui, ó. Qual o volume aqui? 1 mais 6, aqui é igual a 7. O volume é o coeficiente aqui, ó. O coeficiente aqui é igual a 1. Então, se eu aumentar a pressão, o equilíbrio vai para a direita, piora. Então, o que eu teria de fazer aqui? Considere que você não está em um laboratório aqui. Então, essa resposta aqui da pressão, mesmo se tivesse, não iria ajudar, porque é uma resposta rápida. Mas só para a gente avançar aqui mais ainda. Então, se eu diminuir a pressão, o equilíbrio vai para a esquerda. Isso ajudaria se eu estivesse no laboratório. Então, letra D. Essa questão 119 é a questão do gráfico, ela é mais de interpretação do gráfico, não é? Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, tipo aqui o Lago Paranoá, onde eu moro, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana, tipo aqui no Lago Paranoá, e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixe. É um local que deve ter aquele processo que se chama eutrofização, né? Em que você impede a entrada do sol e, consequentemente, impede a fotossíntese, consequentemente, diminui a quantidade de oxigênio, por isso que não tem peixe. Os pesquisadores analisaram 2 parâmetros, oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio, em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico. Então aqui, ó. Aqui o mais é DBO. Então aqui eu tenho uma elevada, esse primeiro um elevado consumo de oxigênio. Aqui uma elevada demanda de oxigênio. E muito pouco oxigênio dissolvido. Ou seja, o processo que no caso de uma possível eutrofização aqui está bem evidente. Aqui já nem tanto. Aqui muito pouca concentração. Esse aqui, ó, na demanda de oxigênio. Oxigênio dissolvido também muito pouco. Qual que é a pergunta? O oxigênio dissolvido é proveniente da atmosfera e da fotossíntese, que ocorre no curso d'água, e sua concentração é a função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. A DBO é a quantidade de oxigênio consumido e a demanda por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica durante um período de tempo numa temperatura específica. Qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo em que tem esgoto? Bem, pessoal, possivelmente vai ser um local. Se tem esgoto, tem muito micro-organismo. Se tem muito micro-organismo, requer uma demanda de oxigênio altíssima.
Então você tem que ter uma alta de DBO. Então imagina um lugar que tem um processo de eutrofização muito intenso. Então você tem o impedimento da passagem do CO2, logo você impede a fotossíntese. Então o oxigênio proveniente da atmosfera e da fotossíntese, com certeza ele vai ser muito baixa aí a sua concentração. Que é o símbolo nosso de concentração, né? Então, quanto mais distante a relação dos dois no gráfico, melhor para nós. Então, vamos lá. Mais distante é o 1. Portanto, não é aqui, ó. Basta ver aqui, ó, a distância, ó. Então, sem muito segredo. Então, resposta A. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O crescimento, o uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2 para os dois tipos de carro, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais, a combustão movidos a etanol, emitem uma média de 2,6 mol por CO2. Opa, esse dado aqui é importante. Por km. Isso aqui quem? O de etanol. E o elétrico? 0,45 mol de CO2 por quilômetro. A reação de combustão está aqui embaixo. Então aqui você tem o etanol, reage com oxigênio, libera CO2 e água e energia. Senão o carro não funciona, né? Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um a etanol e o outro elétrico, em um trajeto de 1000 km. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de... Pessoal, uma questãozinha básica de estequiometria. A gente tem uma bíblia na estequiometria que diz o seguinte, ó. 1 mol de qualquer substância equivale à sua massa molar, equivale também a 6,02, é complicado escrever com esse mouse, vezes 10 elevado a 23 mols, espécies, átomos, moléculas, e que equivale também ao volume molar na CNTP. Ele fala que a massa molar do CO2 é 44, porque o carbono, a massa atômica é igual a 12. A massa atômica do oxigênio são 32, 2 vezes 32, 16, perdão. 2 vezes 32, 2 vezes 16, perdão, 32. 32 mais 12, logo a massa molar 44. Ele fala também no problema que quando o carro é movido a álcool, emite 2,6 mol de CO2 por km. E o elétrico, 0,45 de CO2 por km. Aqui está a forma molecular. E foram analisados os dois em 1000 km. Então vamos resolver? Ele quer saber a quantidade de etanol economizado. Então bora resolver? A gente sabe, pessoal, lá do probleminha, que... Vamos primeiro calcular aqui quanto que eu libero
de CO2 nos dois casos. Então você tem de saber aí o quanto de etanol você precisa eliminar, não é isso? Vamos lá então? Ó, 2,6 mol por quilômetro. Então eu vou liberar quanto de CO2 aí? 2,6 mols vezes 1000. Dá quanto, hein? 2.600 mols de CO2 quando o carro é movido a álcool, C2H5H. Agora, quando ele é movido a energia, ele libera quanto? 0,45 do CO2 por quilômetro. Então, como são 1000 quilômetros, então é 0,45 multiplicado pela quilometragem. Então dá 1000 vezes 1000. Então 0,45 vezes 1000 dá 450. Então eu vou liberar 450 mols, ou seja, uma quantidade bem menor de CO2 quando o carro é movido a energia. O carro é movido a energia. Ele quer saber, ó, a quantidade de etanol que você vai economizar em quilo se eu usar o carro a energia. Primeiro, eu vou deixar de liberar quanto de CO2? É a primeira pergunta que eu tenho de saber. Então, eu vou deixar de liberar 2.600 menos 450. Então, eu vou deixar de liberar 2.150 mols de CO2. Isso aqui é o que você vai deixar de liberar. Então, você vai deixar de liberar 2.150 mols de CO2. Isso significa que se você vai deixar de liberar 2.150 mols de CO2, quanto que isso significa em etanol sendo queimado? Ou seja, quanto que você vai deixar de queimar de etanol para economizar isso aqui também de CO2. Então vamos lá, a gente tem aqui, ó, 1 mol de CO2 do álcool produz 2 mols, opa, nossa estequiometria, ó. 1 mol de álcool produz 2 mols de CO2. Então, ó, 1 mol do álcool, segundo a nossa equação química. É complicado escrever com isso aqui. Produzem 2 mols de CO2. Essa aqui é a nossa estequiometria da reação. Então a gente tem a proporção: 1 mol de álcool dá 2 mols de CO2. Eu tenho quanto de CO2 que eu produzi? 2.000. Eu produzi 2.150 mols. Então, se o CO2 está à direita, eu vou botar 2.150 à direita.
de CO2. Isso aqui é o que eu vou deixar de jogar na atmosfera. Aí o que eu sei aqui? Eu sei aqui, pessoal, que 1 mol tem 1 mol de álcool está para 2 mols de CO2. Então eu tenho de relacionar a massa do etanol com a minha quantidade de mols. Qual que é a massa do etanol? Acho que o problema já deu, né? Aqui a massa molar do etanol, ó, é 46 gramas, porque ele quer saber a quantidade em quilograma. Então é relacionar a massa com mol. Então vamos aqui fazer agora certinho. Então eu tenho que 46 gramas de etanol estão presentes e liberam 2 mol de CO2. Porque eu tenho 1 mol de CH3, CH2 e OH, ou seja, o meu álcool liberando 2 mols. Então, quando eu libero 2.150 mols de CO2, eu libero qual massa de etanol? Então, vamos lá, vai ficar 46 está para 2, assim como X está para 2.150. Vamos usar aqui uma calculadora, então fica X vezes 2. Então fica 2x é igual a 46 vezes 2.150 mol de CO2 com mol de CO2 elimina. Então vai ficar grama aqui no final, né? Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então fica x é igual a 46, que multiplica 2.150 multiplicado aqui, ó, dividido por 2. Só Deus sabe. Vamos usar a nossa tecnologia básica aqui, achar a minha calculadora. Calculadora 46 vezes 2.150 igual a 98.900 dividido por 2, 49.000. Então a resposta é 49.450 gramas. Pronto, achei a nossa resposta. Vamos ver aqui. Então, a quantidade equivalente de etanol que você vai economizar é 49.450 gramas. Ele está falando que é aproximada. Opa, não tem aqui essa resposta, então provavelmente ele transformou. Vamos lembrar como é que transforma de grama para quilograma? Então, é aqui, ó. Lembra daquele macetezinho que você aprende lá no fundamental? Para qualquer transformação, seja de unidade de medida grama, litro ou metro. Seja para área, metro quadrado ou metro cúbico. Tanto para comprimento, como para metro quadrado, como para metro cúbico, vale esse macete. K, H, dá. Aqui vem a sua unidade de medida padrão, que no caso aqui é a grama. Então, KH, daqui é um D, né? Cagada, D, C, M. Então, o macete que eu gosto de usar é esse aqui, ó. Cagada, desce, mole. Então, cagada, desce, mole. A minha unidade de medida é a grama.
cagada, desce, mole. KHDDCM. Da esquerda para a direita, você multiplica, da direita para a esquerda, você divide. Qual que é o nosso valor? 49.450 gramas. 49.000. Então, aqui, 49.450. Quantas casas para a esquerda? Eu estou em grama, quero passar para quilograma. 1, 2, 3. Ou seja, então, da direita para a esquerda, divide. Então, divide por 10, 100, 1000. Cada passo que você anda é uma potência de 10. Então, divide por 1000. A vírgula está aqui, não é? Então, 1, 2, 3. Então, deu 49,4 quilograma. Como ele fala aí, aproximadamente, mais próximo, então, letra A, Garibel, mole, mole, mole. O exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitas. Um dos métodos utilizados, denominado de centrífugo flutuação, considera, a densidade. Densidade é a relação entre a massa e o volume. Em relação à solução de densidade 115 gramas por litro. Ele está falando o seguinte, que um dos métodos utilizados, denominado de centrífugo flutuação, considera a densidade dos ovos em relação à densidade da solução. Então, assim, os ovos que flutuam na superfície são detectados. Se o ovo afundar, se os ovos afundarem, você não detecta. O que significa o seguinte, que só vai detectar, só vai flutuar quem tiver a densidade menor do que a da solução. Então, esse aqui tem menor. É difícil falar esses nomes aqui da biologia, viu, gente? Ascaris lumbrigoides também tem menor, 1,11. Ascaris 1, é difícil demais. Esse outro aqui eu nem tento falar, mas é maior. E esse aqui é maior. Qual que é a pergunta? Considerando a densidade dos ovos e da solução, ovos de quais parasitas pode ser detectado? Os que têm densidade menor que a solução. Vamos lá? Esse primeiro, Ancylostoma. Gente, é difícil demais. Tu é doido. Esse tal de Ascaris aí. E o outro Ascaris também. Então, vamos lá. Esse aqui não tá. Esse tal de Mansone não tá. Essa tal de Saginata não tá. Essa aqui também não. Vamos ver se tá. Tá Ancylostoma. Mas esse aqui não tá, esse não tá. Então a B tá fora. Então, esse aqui tá. Ascaris lumbrigoides, tá? Com densidade menor, tá? E a outra tal de Ascaris também aí, também tá, ó. Então, os três que têm densidades menores que a solução são esses três, letra C. Então, eu botei esse comentário falando na questão que só detecta ovos que apresentam densidades menores que o da solução. Porque os ovos flutuam, logo é só observar os dados. Mole, 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 Garibel, mole. Garibel, fiquem com Deus e até a próxima. Dê uma likeada, curta, né? Que é a sua likeada aí. Compartilhe aí para ajudar o professor Garibel. E se inscreva, Garibel, se inscreva.